bem-vindo ao Steam Handmade e hoje eu venho passar para falar de um assunto super polêmico, pessoal, que é aerografia para iniciantes. Gente, eu vejo cada vídeo falando sobre isso, sobre aquilo, tá? Então nesse vídeo, pessoal, eu venho trazer grandes pontos assim, que você iniciante com certeza deve ter. Eu tive quando eu comecei, que são alguns, eu uso isso, não uso aquilo, isso que funciona, isso que não funciona, tá, pessoal? Então eu venho falar para vocês o que funciona, o que não funciona. Claro, que funcionou para mim, de repente pode ser que não funcione para você, mas mesmo assim, pessoal, vamos nessa. Então, pessoal, vamos lá. Eu vou tentar explicar para vocês o que é o primeiro pilar da aerografia para os iniciantes, né? É você olhar trabalhos de artistas que você acha assim, nossa, o trabalho dele aqui é legal. Tem 3 artistas que foram para mim crucial no meu início como aerografista, tá? O primeiro deles foi o Denis Aragão, o segundo, Yuji Yamashita, e o terceiro, Neymar Duarte. Eu não podia deixar de citar esses 3 artistas que para mim foram referência, tá? Eu acho que um bom caminho para todo mundo que está iniciando na aerografia não é assim, os materiais são a última coisa que você vai ter que pensar, que eu vou falar agora no decorrer desse vídeo. Mas e se, pessoal, os artistas, quem é a sua referência, qual é o caminho que você quer traçar na sua trajetória como artista, tá bom, pessoal? Então, pessoal, agora a gente vai falar de 2 coisas assim que eu vejo milhares de vídeos falando assim e sempre deixa alguma lacuna, tá, pessoal? Tipo, tal coisa é legal, tal não é. Gente, quando eu comecei na aerografia, eu comecei com um aerógrafo bem simples, naqueles kitzinhos, vou deixar aqui, de uma fabricante nacional aí. Na verdade, todos os aerógrafos que vêm da China, que são vendidos no Brasil, são white brands. O que é white brands? É sem marca branca, né? Tipo, qualquer um, se você quiser criar um aerógrafo com a sua marca, você pode entrar em contato com algum fabricante chinês, ele vai colocar seu nome lá, fulano de tal, aerógrafos, parará, tá? Então assim, tem alguns materiais que eu, tipo assim, quando eu comecei eu fiquei bem perdido, assim, o que é legal, o que não é. Então assim, pessoal, primeiro que eu vou começar vai ser por aerógrafos. Eu já falei isso num vídeo atrás ali, os tipos de aerógrafos, né? E agora eu vou falar para vocês o que vocês devem usar e o que vocês não devem usar, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Tem 2 equivalências, tá? O quanto você está disposto a gastar inicialmente, né? E o que você consegue comprar com o que você vai gastar, né? Com o seu orçamento, tá? A gente encontra muito no mercado aerógrafos chineses. O que acontece? São aerógrafos que não servem para você trabalhar com tintas à base de solvente, porque toda a vedação interna deles, elas não são de um material confiável, que o pessoal costuma falar que é Teflon. Mas o que acontece? Esses aerógrafos chineses, eles são montados de qualquer jeito, sabe? Materiais de baixa qualidade, cromo de baixa qualidade. Então assim, você vai ter um material, digamos que eles falam de obsolescência programada, tá? Tipo assim, se você usar com tintas à base d'água, como tintas de carvão, ou nanquim, ou aquarela, né? Tintas de carvão são chamadas de sumi ou butueke, né? Tintas nanquim, tá? Eu usei, não gostei, me arrependi. E tintas aquarela, aquarela silk, ela é bem interessante de você usar para você pintar camisetas, bonés, né? Então assim, esse é um grande ponto. Depende do material que você quer usar e para que você vai usar, tá? Não adianta você comprar um aerógrafo de 2 barão, né? Vou pintar a camiseta. Gente, você acha aerógrafos bem simples, tá? Um valor super acessível, mas que para isso serve. Eu vou ser cartunista, eu vou pintar com tintas em papel, tá? Então você vai usar tinta solúvel à água, tá? Então assim, esses aerógrafos chineses,
Aí que vem o grande mito, ah, não serve? Claro que serve, gente, não tem problema, você vai conseguir usar. Claro que você vai ter que adequar uma diluição correta para essas tintas e um nível de pressão de ar, que eu vou falar bem um pouco mais à frente nesse vídeo, tá bom, pessoal? Então, assim, pessoal, eu vou deixar dois parâmetros bem legais, tá? Que são os aerógrafos. Você tem aerógrafo, nossa, Custom Microns, Iwara, Olympus, são aerógrafos excelentes, entendeu? Mas assim, eu não recomendo você comprar um aerógrafo desses, porque assim, ó, são aerógrafos que você vai ter muito cuidado. Assim, não seria assim bem, eu não recomendo. Eu recomendo quando você estiver num nível mais avançado de aerografia, porque automaticamente você vai precisar desses aerógrafos, tá? E uma marca assim, ó, que eu achei incrível são os aerógrafos da Olympus, porque eles assim, ó, eles são aerógrafos com aço maravilhoso, não perde cromo, tem uma responsabilidade assim, ó, responsividade, digamos, que você, poxa, de perto ele é super preciso, de longe você consegue alcançar o tipo de jato, não é um overspray feio, sabe? Então assim, ó, Austin, você me indicaria alguma marca assim top pra mim? Eu já queria começar top com aerógrafo top, Olympus, gente, tá? Depois eu vou deixar o link de um amigo, que é o Yuji Yamashita, ele tem alguns aerógrafos desses à pronta entrega no Brasil, tá bom, pessoal? Já em contrapartida, como eu estava falando, os aerógrafos chineses é tudo a mesma coisa, gente. Só muda a marca. Todos eles são iguais, né? Só muda o cara, vai lá, bota o nome fulano de tal, Beltrano, Ciclano, voltando na mesma tecla, tá tudo mesmo dentro da mesma mochila, assim, né? É tudo a mesma coisa. Então, resumindo, compra quem quiser, tá bom? Então, pessoal, agora eu vou falar de outra grande polêmica: compressores de ar para iniciantes. Gente, eu quando eu iniciei com um compressor desses aqui, tá? Que é aquele compressor que parece um nebulizador de ar, assim. Eles têm tipo um start-stop, assim, que tipo, chega a ser até engraçado. O grande problema que eu tive com esses compressores, gente, é a quantidade de água que eles produzem, tá? Então eu tive que começar a usar esses mini filtros, tá? Esses mini filtros são interessantes você usar ele com engate rápido, porque depende, você tem dois aerógrafos que tá trabalhando com duas cores diferentes, então é interessante você usar. Porque eu quando eu comecei pintando papéis, porque eu sempre fui cartunista, sempre fui desenhista. Comecei usando em papéis, camisetas que eu achei interessante, bonés, eu pintava muito boné. Então assim, ó, para tintas à base d'água, tá? Esses compressores funcionam bem, porque vai que escape a água, né? E cruze pelo teu mini filtro e passe pelo teu aerógrafo. Então, a base d'água não tem grande problema, tá? Já em contrapartida, a gente tem esses compressores que são mini compressores, tá? Eles são bem legais, tem uns com reservatório e outros sem reservatório. Na verdade é a mesma coisa, só muda que um tem reservatório e outro não tem, tá? Para que eles são interessantes? Gente, você vai aerografar dentro de casa, tá? De preferência, uma coisa que é muito importante explicar: vocês têm que aerografar num lugar arejado, gente. Use sempre máscara e procure instalar algum tipo de exaustão, né? Que tire aquela poeira, porque vai ficar resquício dentro da sua sala, do lugar que você vai escolher para aerografar, tá? Todas as tintas, sem exceções, são tóxicas, não tem. Até de carvão, que eles chamam de sumi ou bubue aqui no Japão, né? Elas são tóxicas, porque qualquer coisa que você inalar que não seja oxigênio é tóxico para sua saúde. Então assim, gente, compressores de entrada, a gente tem esses modelos aqui no Brasil, tá? Que você pode usar com esses compressores pequenos, né? Que parece um nebulizador de ar.
Gente, vocês têm que usar só com esses aerógrafos chineses que eles demandam bem pouca capacidade de ar, sabe? Qualquer pressãozinha de ar ali com eles funciona, tá? A gente até faz uma brincadeira, posso soprar até com a boca, né? Que isso funciona. Então assim, gente, é legal, sabe? É legal vocês terem para iniciar, para vocês, isso é realmente que eu quero, então aí você trabalha, aprende com aquilo ali que você tem, foi o que eu fiz, tá? Depois eu falei assim, não gente, eu curti isso aí, eu quero ir mais para frente, daí eu pulei pro compressor com recipiente de ar, tá? Mas mesmo assim, você tem que colocar um tipo de filtragem, tá? Antes de chegar no mini filtro. Então tá, pessoal, agora nós vamos falar de outro tipo de compressor, né? Que são compressores que têm reservatórios de médio porte, tá? Que são compressores de 24 litros, tá? Esses compressores de 24 litros, vocês acham em tudo quanto é lugar para vender, tá? Só que vejam bem, algum deles, quase que a maioria, vem com filtro de umidade, né? Que eles chamam de filtro de ar. Eles vêm com o filtro de ar já meio que grudado na entrada ali do compressor, tá? Então pessoal, o que acontece? Quando o filtro é muito próximo do compressor, vocês têm um problema com umidade, porque para esse compressor ele separa a água que é formada pelo calor do motor, tá? Dentro do recipiente, aí passa por ele, né? Ele filtra, ele faz uma pré-filtragem e ainda você vai ter que ter um mini filtro na outra ponta, tá? Que é no final da mangueira. Então, como é que o jeito correto de usar ele? No mínimo 1,5 metro a 2 metros de distância o primeiro filtro. Daí depois você pega uma mangueira e vai até o seu aerógrafo, tá? Para que realmente tenha eficácia nessa filtragem, tá pessoal? Então esse é um grande problema que ninguém explica, sabe? Ó gente, já pode comprar, já mangueira lá e já ir trabalhando. Não é bem assim, pessoal. E o interessante nesses compressores de 24 litros, que você acha dois tipos de compressores. Esses mais barulhentos, tá? E os odontológicos, tá? O que é legal no odontológico? Eu trabalho num lugar que eu não posso fazer barulho, tá? Que meus vizinhos não gostam de barulho. Então o que eu faço? Eu compro um compressor odontológico. Por quê? Eles têm uma boa capacidade de ar, tá? Eu acho que vocês acham 24, 36 litros, algo mais ou menos assim. Se eu achar alguns exemplos eu vou deixar no vídeo, tá? Então assim, ó, eles são interessantes por isso, por eles não fazerem barulho. E outra coisa, eles não necessitam de óleo, pessoal. Isso é uma coisa muito importante que ninguém fala nos vídeos, tá? Eu não vi, pelo menos assim, eu dei uma assistida meio por cima no vídeo que a galera tá postando aí, né? Não tô dizendo que eles estão errados, mas eu, no meu ver, eu acho que tem que deixar isso bem explicado, que é, todos esses compressores com motores, né, desse tipo, eles necessitam de lubrificação. E se você não trocar o óleo periodicamente como o fabricante deixa no manual, com certeza vão diminuir bastante o tempo de vida dos seus compressores. Por isso que eu digo, em contrapartida, os odontológicos não precisam disso. Então é algo a se pensar. Voltando a falar sobre os compressores, tá? De médio porte, o que acontece assim, gente? Algo que a gente tem que deixar bem explicado. Eles são compressores que você vai poder usar até com mini pistolas, como eu postei no vídeo lá, né, falando sobre os aerógrafos, porque eles têm mais vazão, tá? Então o que acontece? Você tem que entender e ver no manual do seu aerógrafo até quanto de PSI de pressão, quanto ele suporta, tá? Se você exceder essa pressão que o fabricante manda, você pode estragar seu aerógrafo,
porque pode estragar vedações, válvulas, né? E então assim você compromete o tempo de vida dele. Ah, mas se eu comprar esse compressor maior, tá? Eu posso usar ele com pistola. Você pode usar até com pistola de média vazão, né? De média, eles chamam de HVLP, High Volume Low Pressure, né? Alto volume de produção para baixa pressão. Essas pistolas você pode usar com esses compressores de 24 litros que vocês não vão ter problema, tá, pessoal? Então o que acontece? Você tem que ver sempre o manual que está escrito lá, até quanto PSI o meu Alfa aguenta. Isso é um grande problema que muita gente não explica nesses vídeos. Aí fica um negócio bem assim, pô, tá, e se eu compro, pô, eu acho necessidade de ter um compressor com mais vazão, e aí? Para onde que eu corro? Tá, pessoal? Então, isso é um grande problema, sabe, que eu enfrentei inicialmente quando eu comecei a aerografar. É a falta de soluções, sabe? E a falta de informação que as pessoas não deixam bem claras nos seus vídeos. Agora, pessoal, nós vamos subir o nível, né? Nós vamos para um compressor um pouco maior. Olha só que interessante, é algo que eu gostaria de explicar para vocês, né? Eu aerografei mais ou menos uns 15 anos com um compressor de 24 litros, tá? Ele sempre me supriu muito a minha necessidade de ar, tá? Mas chegou um ponto que eu comecei a precisar de um pouco mais de ar, né? De mais vazão, porque eu comecei a trabalhar com pistolas de alta produção, né? Que elas precisam de mais, tu precisa mais vazão de ar para poder tocar elas, né? Ele supria bem para os meus aerógrafos, né? Mas não supria bem para minhas pistolas, né? Então o que eu tive que fazer, pessoal? Que isso é algo que tem que deixar bem pontuado nesse vídeo, tá bom? Se caso você for ficar só na aerografia, o de 24 litros vai te atender bem. Mas se você for para as pistolas, aí a coisa muda de figura, gente. Parece ser a mesma coisa, mas a demanda de ar é bem diferente, porque por o tamanho do nasal, né, que é nariz. Então assim, a gente, as duas são HVLP, né, mas essa aqui consome muito mais ar. Então assim, o que acontecia? Eu usava muito esse tipo de pistola, que é de média produção, daí eu usava essa aqui para prime, para metal flake, então eu ia perdendo capacidade de ar no meio do meu caminho na minha pintura. Então assim, o que eu tive que fazer? Eu tive que migrar para compressores maiores, né? Então isso é algo que também não te conto. Outra coisa também, pessoal, quão maior o teu compressor for, 50, 100 litros, né? Uma coisa que você tem que se atentar muito, quanto maior o seu compressor, mais água ele vai formar dentro do recipiente dele, né, de ar. Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer duas coisas. Ou você usa um filtro coalescente, né, que ele tem alto purgamento, ele limpa, tá, o seu ar de tempos em tempo. O que ele faz? Ele abre a válvula, né, que tem quase em todos os bujões, né? Eu vou citar como bujões, mas são recipientes de ar, né? Quase todos têm uma válvula embaixo, então é necessário você esgotar de tempo em tempo. Você lá trabalhou hoje tipo 3 horas, vai lá, desliga o compressor, tá? Abre a torneirinha lá embaixo, deixa sair toda aquela água que está lá, né? Fecha de volta, pode ligar o compressor e meter ficha de novo. Mas é isso que eu digo, pessoal. O que acontece? Se você deixar criar muita água dentro, você pode estragar internamente o seu bujão. O que acontece? Ele vai começar a enferrujar, tá, pessoal? E o que acontece? Essas partículas de ferrugem vão começar a ir para os seus filtros. E dos seus filtros, pode não tem filtro que não, pode ter filtro que passa, tá? Tem filtros duplos caríssimos que custa 2, 3 mil reais, mas isso é para a indústria, né, pessoal? Então a gente nem vai falar isso nesse vídeo. Num próximo vídeo eu vou achar vários tipos de filtro e vou colocar para vocês verem.
Mas isso é assunto para um próximo vídeo, tá bom, pessoal? Esses compressores de 50 litros, pessoal, são super interessantes, porque depois que eu comprei um, né, eu nunca mais tive problema, nem com pistola, nem com aerógrafo, entendeu? Mas assim, ó, o que acontece? Você tem que, pro seu aerógrafo, você tem que botar um sistema de filtragem bem distante deles, entendeu? O meu ar, ele passa por 2 filtros, tá? Ele passa por um filtro que é acostumado a usar em CNC, que ele limpa tanto água e óleo, e depois eu passo por um outro filtro menor também, que é para mini partículas, tá? Então assim, ó, eu tenho um ar totalmente limpo, pessoal. Não chega nada de sujeira, né, de partículas no meu aerógrafo. Então assim, ó, eu posso trabalhar tranquilamente com minhas tintas, né? Que tintas que eu uso, pessoal? Turbo tintas, tá? Você sabe. Por quê? As poliéster deles são incríveis, tá? E como eu uso aerógrafos de altíssima qualidade, eu primo por materiais de alta qualidade também, que são do pessoal da Turbo Tintas, tá? Porque não correm risco, pessoal, de vocês acumularem crostras, né, de tinta seca dentro. Elas são as tintas que têm mais alta durabilidade e o Rodrigo ele consegue te dar uma validade. Tu consegue ver quando você compra na lata, sempre vem, você olha lá, tem a validade de tanto em tanto tempo. Então assim, ó, eu tenho uma baixa demanda de trabalho, compra porções menores, né? Porções menores de tinta. Eu tenho uma alta demanda, já pego um pouquinho mais, né? Então assim, ó, isso você também tem que saber, o que eu vou usar, para que eu vou usar. Eu vou aerografar capacete, moto, então já é outro tipo de tinta, tá, pessoal? Que vocês têm que ver, tá? Então, pessoal, outra coisa que dá uma dor de cabeça do pessoal aí, eu já tive, e eu acho assim, ó, por inexperiência, foi bom, porque se a gente não erra, a gente não aprende, tá? Que são os tipos de tinta. Eu já vi gente pintando o carro com tinta acrílica, fazendo desenhos, né? Aerografando o carro com tinta acrílica, usando caneta posca, tá? Usando aquelas canetas marcador que a galera costuma usar para marcar em CD, coisa e tal. Eu já vi cada barbaridade assim, né? Que você fica assim, será que eles sabem realmente o que eles estão fazendo? A mixagem de produtos de vários tipos, isso é muito arriscado, pessoal, porque assim, ó, tintas à base d'água, elas não foi feita, tá, para você deixar externamente, entendeu? Elas perdem coloração, né? Elas com o tempo elas secam muito rápido, né? E com o tempo elas perdem coloração. Você morre e você continua aprendendo. A arte não tem topo, isso é uma coisa que vocês têm que entender, pessoal. Quando eu achar assim, pessoal, eu já aprendi tudo que eu podia na arte, você vai ver que você não aprendeu nada, entendeu? Então assim, ó, tem vários tipos de tinta. Como eu citei ali, tem tintas à base d'água e tintas à base de solvente. Então assim, ó, não misture, pessoal. Se você vai trabalhar com tintas à base d'água, busque trabalhar em superfícies como papel. Por quê? Porque elas fixam melhor nisso aí, tá? E, eu vou trabalhar com tinta de solvente, trabalho só com tinta de solvente, não mistura tinta, caneta, posca. Gente, é muito arriscado. Tipo, eu pintei, por exemplo, eu pintei um capacete ali e vou contornar com tinta posca. Lembre que vocês têm que esperar no mínimo 72 horas para você dar verniz, tá? Então esse é um ponto que eu nunca vi ninguém falar sobre isso aí e me aconteceu, sabe, gente? Eu pintei um trabalho com um amigo meu, um capacete, e peguei e fiz os contornos, né, com caneta posca.
né? Não esperei muito tempo, fui lá, dei verniz, pronto, né? Escorreu, ficou manchado. A hora que o verniz bateu em cima, o verniz manchou a caneta. Então assim, gente, é muito arriscado a gente misturar. Mas daí você vai me perguntar assim, quais tipos de tinta que tem a base de solvente que eu posso usar no aerógrafo, tá? Vamos para as minhas duas favoritas, tá? Que é tinta poliéster e tinta quente, tá? Essas duas tintas para você aerografar é incrível, tá? É só você coar, como eu mostrei naquele vídeo, né? Tem umas assim, ó, vocês pegam o pessoal lá da Turbo Tintas, vocês assim, ó, eu quero sem catálise e pronta para uso. Gente, a aerografia é incrível. Uma coisa que você tem que saber também existem tintas poliéster e poliuretano. Qual que é a diferença entre elas? É que a poliéster, ela vem pronta para uso, se você quiser dar uma diluída nela, né, que é interessante, coar, meter no aerógrafo e tacar a ficha. Aí você vai ter que aprender diluindo, né, ou dar uma olhada naquele vídeo, né, que eu fiz. Vai lá na nossa playlist, lá no canal, lá que você vai ver que tem um vídeo explicando sobre coagem, né, e filtragem, diluição, né, isso é bem interessante. Tintas poliuretano, eu recomendo você não colocar no aerógrafo. Por quê? Porque elas são tintas muito grossas, pessoal. Elas são muito duras, né? E até você conseguir, né, a consistência correta para aerografar, vocês vão levar muito tempo. E outra coisa, elas necessitam de catálise para secar, porque se você aerografar com elas sem catálise, você vai levar uma semana para dar verniz, entendeu? Então é muito arriscado vocês usarem elas. E outra coisa também, eu já vi gente falar assim, dá para colocar verniz em aerógrafo? Dá, gente, mas tem um grande problema, que vocês vão ter que desmontar e limpar muito bem o seu aerógrafo, tá? Então isso é outra coisa que ninguém deixa explicado. Tem aerógrafos que são mini pistolas que você pode colocar verniz, tá? Mas é interessante que vocês desmontem e limpem muito bem seu aerógrafo. Mas assim, a gente tem alguns parâmetros até onde eu posso ir desmontando o meu aerógrafo, que eu vou tentar mostrar para vocês, tá bom? Então, pessoal, agora que entra a história da limpeza e lubrificação dos seus aerógrafos. Isso é uma coisa assim, ó, que você não pode negligenciar, porque se é um aerógrafo chinês, tu vai decair o tempo de vida dele muito rapidamente, entendeu? Eles já não foram feitos para tinta solvente, ainda você vai colocar e não vai fazer a limpeza ou lubrificação necessária, tá? Se for aerógrafos de alta qualidade, você também, não digo assim que você vai baixar a qualidade deles, mas se você negligenciar essa limpeza, tá, periodicamente, tá, é bem provável que vocês vão diminuir ou ficar sem ele durante um tempo bem mais curto que o fabricante diz. Mas tem aerógrafos que duram bastante tempo. Mas se você não cuidar deles, tipo, eles vão durar bem menos, porque eles têm muitas partes mecânicas. Tá, pessoal? Eu vou tentar achar uma vista explodida dele e vou deixar aqui para vocês verem, porque, gente, é muita parte aí que a gente tem que cuidar, tá bom, pessoal? Agora eu vou mostrar para vocês ali os cuidados básicos que vocês devem ter com os seus aerógrafos, tá bom? Vamos nessa lá, então? Então, pessoal, primeira coisa que a gente tem que fazer, tá, é ver se o copo dele tá bem limpo, tá? Então assim, ó, pegue, né, coloque um pouco de thinner, pega um pincelzinho, limpa ali dentro, tá? Despeja, né, retrolava, né? Quando vocês fecham aqui, vocês puxam aqui, o thinner vai retrolavar aqui dentro, tá? Então assim, ó, isso aqui é a primeira coisa. Segunda coisa que vocês têm que ver, tá? Vocês tiram nessa tampa de trás, desrosqueia aqui, tá? Tira a agulha, tá? Aqui, ó,
vocês têm a proteção do bico, tá? Aqui vocês têm a proteção da agulha, né? Aqui, e aqui vocês têm a proteção do bico, tá? Então o que que eu faço, ó? Eu tiro o bico, tá? Eu gosto de usar essa chave porque assim, ó, com o tempo vocês vão pegar a prática e vão saber dosar a força, tá? Aí aqui, ó, vocês tiram isso aqui, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Tá? Vou mostrar para vocês aqui o que que eu costumo fazer, o que que eu gosto de lubrificar no meu aerógrafo, tá? Essas partes aqui, tipo, ó, o gatilho, ó, aqui dentro vocês vão ver, deixa eu achar aqui, isso, focar, ó, ali uma válvula, deixa eu mostrar para vocês, ali dentro tem aquela válvula. É interessante, eu gosto de usar esse tipo de óleo aqui, tá? Que ele é um óleo lubrificante, não confunda ó, óleo lubrificante com WD-40, desenglimpante, tá? Uma coisa, ó, aí vocês botam só um pouquinho dentro, tá? Beleza, aí vocês pegam, tá? O gatilho, tá? E põe lá dentro, ó, olha só, olha como fica melhor, tá? Daí o que que vai ser a minha próxima lubrificação, tá? Mola, ó. Eu largo um pouco de óleozinho nas molas, né? Tem aerógrafos que tem esse mecanismo, tem outros que tem esse mecanismo solto, tá, pessoal? Mas vocês têm que ver, ó, que o jeito certo de colocar ele é assim, ó. Eu vou colocar para vocês verem, ó. Coloca aqui, tá? Beleza. Aí você pega essa outra parte aqui, ó, e coloca aqui, ó, tá? Aí eu boto sempre um pouquinho de óleo ali, tá? Se vocês quiserem ter um papel ali para, ó, aqui você já tem uma lubrificação melhor, tá? Ó, daí eu faço, né? Tem que cuidar assim, ó, não ultrapasse muito essa rosca aqui, tá? Outra coisa que eu gosto de lubrificar, tá? Daí eu gosto de usar um óleo um pouco mais grosso. Aqui eu vou usar o óleo que vem no meu aerógrafo da Iwata, tá? Eu passo um pouquinho, tá? Na agulha, só para ela deslizar bem, dando uma limpadinha, tá? Coloco ela aqui. Agora eu vou demonstrar o porquê que é interessante a gente colocar a agulha primeiro. Ah, Austin, mas saiu aqui do outro lado, não tem problema. Daí vocês usam de guia para colocar o seu nozzle, ó, tá? Pega, pinga um óleozinho bem de leve, só uma gotinha, tá? Aí aqui, beleza. Tudo onde tem rosca, aí vocês pegam uma chavezinha dessas, tá? Ou a chave que vem no celular, cara, assim, ó, mal e mal dá uma apertadinha. É só para fixar ali, ó, tá? Olha como tá correndo bem minha agulha, ó. Esse é o jeito certo da agulha correr. Daí eu venho e coloco aqui essa minha parte de trás, que vai ser quem vai prender minha agulha para sair e entrar. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Tá vendo a agulha lá? Tá entrando e saindo, agora, tá? Daí o que eu vou fazer? Aqui, como é uma outra rosca, eu vou dar um pinguinho de óleo, tá? Botei um pinguinho de óleo. Daí o que que eu faço? Ó, eu puxo a agulha para trás, né? Rosqueio. Gente, é tudo com a mão. Não precisa o cara, vou pegar um alicate. Não, é tudo com a mão, gente. Esses aerógrafos aqui, eles são... Esse aqui é um pastel americano, tá? Aqui, ó, se você quiser colocar uma gotinha de leve de óleo também, ó, no protetor, né? É tudo interessante dar uma lubrificadinha, tá? Aqui também, ó, eu vou botar uma gotinha de óleo, tá? Porque ele tem uma proteção ali, uma borracha, tá? Aí, agora por último, eu limpo, tá? No jeito para você
começar a trabalhar com o seu aerógrafo, tá? Dá uma limpada boa nele, né, para tirar qualquer tipo de resquício de óleo, para ele não deslizar na sua mão, né? Aí só tampar e tá pronto para uso. Esse tipo de desmontagem eu fiz aqui só para vocês observarem como é que é mais ou menos uma desmontagem, uma montagem de um aerógrafo, tá? Tem muitos vídeos falando sobre isso aí, inclusive do meu amigo Yuji Yamashita, né? Que eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês assistirem. Mas assim, ó, não necessariamente vocês vão precisar fazer esse tipo de desmontagem e lubrificação sempre que vocês usarem, tá, pessoal? Isso aqui é apenas um demonstrativo de mais ou menos como é que se lubrifica, né? É interessante você limpar umas escovas aqui, ó, essa parte interna aqui, ó, tá? Com um pouco de thinner para tirar algum tipo de resquício, porque daqui para cá vocês têm acesso, que é onde desce a tinta, né? Desce a tinta e sai para cá. Daqui para cá vocês não têm acesso. Por quê? Porque aqui tem uma vedação, ó, tá? Que separa a tinta do ar, né? Então só passa ar por aqui. Então tá, pessoal, esse é um tipo de vídeo mais explicativo para vocês entenderem que assim, ó, para que o material de vocês funcione bem, que tenha uma boa durabilidade, né, que tenha um bom tempo de vida, é necessário seguir alguns tipos de parâmetros, tá, pessoal? Esse aqui é um vídeo mais explicativo. Se você quiser saber mais como desmontar, como limpar, né, algo mais complexo, eu ensino no meu curso, tá, pessoal? É só me chamar no privado, vou deixar na descrição do vídeo o meu WhatsApp. É só vocês me chamar lá que eu dou um salve para vocês e explico o que vocês quiserem, né? Eu faço sempre um valor bem acessível do meu curso para que vocês, eu quero que todo mundo aprenda, né? Eu acho interessante isso aí, né? Que essa arte não morra com nós, tá bom? Muito obrigado, nunca se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar, né, para que mais pessoas conheçam o nosso canal, tá? Até o próximo vídeo e é nóis, pessoal. Falou, tchau!